Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos, e hoje o papo vai ser sobre a diferença e a correlação da taxa de juros com a nossa inflação. Tá? A gente acaba reproduzindo muita coisa errada aí por não entender ou por ter uma explicação muito básica, muito rasa sobre o assunto durante toda a nossa vida, e é esse meu intuito de hoje. Tá? Vou primeiro explicar para vocês o que é inflação, depois eu passo pela taxa de juros e faço um link entre elas depois. O que é inflação? Todo mundo concorda que a inflação é o aumento excessivo dos preços dos produtos e tudo mais. Você foi no mercado hoje, o arroz estava R$ 10, amanhã está 11. Essa para você é a inflação, mas a inflação pode ser medida de outras formas também, tá? O aumento excessivo dos preços, a diminuição do valor da moeda, também é algo que a gente pode, e também a parte que é mais preocupante, que é a criação de dinheiro, né? A criação de novas moedas, notas e tudo mais na nossa economia sem, obviamente, produção correspondente. Né? É a mesma coisa que eu te falo assim, vou te dar um exemplo bom aqui. Eu vendo, vamos dar o mesmo exemplo do saco de arroz lá. O saco de arroz por R$ 10. Só que eu tenho 3 sacos de arroz para vender e 2 pessoas para comprar. Beleza, eu vou continuar vendendo pelos meus R$ 10. Aí agora tem 100 pessoas querendo comprar o meu saco de arroz e eu continuo tendo apenas os 3 sacos de arroz. Provavelmente o que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar esse preço do saco de arroz porque tem muita gente querendo comprar e só eu estou querendo vender. Então, assim, se a gente aumenta a oferta monetária e a demanda de serviços continua igual, dá esse tipo de distorção na economia. Tá? E o que é? Beleza, explicamos agora o que é inflação basicamente. Vamos explicar o que é a taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que o remédio amargo para corrigir a inflação. Como acontece? Vamos lá. Você tem R$ 1 milhão aí na sua conta, aí você pensa assim, pô, eu vou abrir um negócio, cara, eu vou abrir um negócio hoje porque vender cachorro-quente está me dando 10% ao ano, então eu vou lá botar meus 1 milhão, todo ano eu vou pegar meus R$ 100 mil ali de lucro. Vamos botar como lucro líquido ali para não ter muito sobre imposto, não é bem assim, mas vamos lá. Aí o cara pensa na taxa de juros. Qual é a conta que alguém faz ou deveria fazer toda vez que vai abrir um negócio? Eu vou ganhar 100 mil desses 1 milhão, e quanto é que eu ganharia deixando meu dinheirinho lá paradinho na taxa de juros, lá na taxa Selic lá do país, sem qualquer tipo de esforço ou qualquer tipo de perigo, né? Eu não corro perigo de quebrar deixando meu dinheiro lá emprestado para o governo. O governo pode quebrar, mas seria a última coisa que poderia acontecer no país. Ele pensa nisso e vê que a taxa de juros do país está 20. Ou então, se ele deixar o dinheiro dele paradinho lá, vai render 20% ao ano. Ele fala, não vou empreender. Não vou empreender. Isso vai desacelerar a economia do país, vai gerar mais desemprego. O desemprego vai trazer com que as pessoas tenham menos renda. A menor renda dessas pessoas se traduz no menor consumo, você concorda? Se eu não tenho dinheiro para comprar aquele mesmo saco de arroz, eu não vou comprar. Lógico que e no caso do arroz é um bem que não tem como você deixar de comprar, né? Você pode comer uma outra coisa, mas deixar de comer você não vai. Você só vai trocar o bem. É um bem primário da economia. Mas você entendeu, você quer comprar um iPhone, um celular novo, você não vai comprar se você não tiver dinheiro. Então o cara deixou de empreender, diminuiu a taxa de juros. Quer dizer, o cara deixou de empreender com aqueles 20% de taxa de juros, ele deixou de criar emprego, esse emprego deixou de ser renda de alguém, e essa renda vai fazer diferença na economia porque ninguém vai comprar. Quando isso acontece, lembra lá dos meus 3 sacos de arroz? Então, daquelas 100 pessoas que queriam comprar meus 3 sacos de arroz, agora vão voltar a ter as 3 pessoas querendo comprar. Então eu vou conseguir abaixar meu preço até os R$ 10. Porque se eu não colocar R$ 10 ou não abaixar o preço, ninguém compra, porque aquelas 3 pessoas podem comprar outra coisa, não são obrigatoriamente de comprar o meu arroz, então isso pode vir a acontecer e a economia arrefece, todo o ciclo se reinicia de novo, a economia fica tão frágil que o governo é obrigado a aumentar a taxa Selic, diminuir a taxa Selic, que vai aumentar o empreendedorismo, que vai aumentar o emprego, que vai aumentar o consumo e que vai aumentar a inflação. Então isso é um ciclo, não tem para onde fugir. Então toda vez que alguém falar que a inflação está alta, pô, cara, a inflação está altíssima, o que o governo pode fazer? É o remédio amargo, né? É aumentar a taxa de juros.
E outra coisa que eu vejo também que causa muita briga, né, quando você escuta, é que tem gente que reclama que a taxa de emprego diminuiu. Você já viu isso? Ah, a taxa de emprego agora foi para o menor índice nos últimos 10 anos. Entenda por que isso é ruim para a inflação. Você acabou de entender agora. Tá? Se todo mundo tiver empregado, tem muito dinheiro na economia e nem todo mundo produz bens. Tem gente que faz serviços. Tá? Então, com poucos bens e muita gente com dinheiro, essas pessoas compram. O preço do saco de arroz sai de R$ 10 para 20, gerando a inflação, que vai, obviamente, né, causar mais dano para os mais pobres. Porque a comida, principalmente, nos mais ricos não faz tanta diferença. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que o cara ganha R$ 100.000 por mês. Aí as compras dele mensais saíram de R$ 1.000 para R$ 2.000. A inflação foi de 100%. Você concorda que eu, pobre, como 2 quilos de carne por mês, o rico também come 2 quilos de carne por mês, também não importa se ele é rico ou se ele é pobre, a quantidade de comida é a mesma? Então ele deixou lá de gastar R$ 1.000 no mercado, agora ele gasta 2.000, mas ele ganha 100. Tu imagina o pobre, o cara ganha 2.000, era R$ 500 a compra dele, foi para 1.000, sobrou bem menos, entendeu? Então, obviamente, a inflação, principalmente nos itens básicos, afeta muito mais ao pobre do que ao rico. Então, toda vez que alguém fala que a taxa de emprego diminuiu a níveis recordes e tudo mais, não é que a pessoa está de má fé, ela só está usando um lado da economia para explicar o outro. Então, realmente, se a taxa de emprego for para zero, a inflação vai bater nas alturas, o governo vai ter que aumentar a taxa de juros, aumentando a taxa de juros o pessoal vai deixar de empreender para aumentar o desemprego. A economia é algo cíclico, né? E ela é uma balança. Não tem como você fazer de uma forma que as duas funcionem do mesmo jeito. Tá? Vai ter que ser sempre uma balança, aumenta aqui para diminuir o emprego, depois abaixa para aumentar o emprego, e assim a vida segue, infelizmente. Eu espero ter ajudado vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.